Graça e paz, Primeira Igreja Batista e suas congregações, estamos mais uma vez aqui, convicto que o Espírito Santo falará aos nossos corações, trazendo edificação mútua para o louvor do nosso Deus. Amém? Mês de setembro, estamos aprendendo com o tema Revestindo-se do amor se aperfeiçoa no perdão. Quanto mais se revestir do amor de Deus na pessoa de Jesus, o perdão se torna algo natural na vida do cristão, porque esse cristão consciente de que o perdão ele não é uma opção, ele é a essência do ser cristão. Veja, Colossenses 3, 12 e 14, revestir-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revestir-vos do amor, revestir-vos do amor, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e louvado seja o nosso Deus. E é interessante, a gente já falou aqui no ano de 2019, falamos sobre esse amor, sobre o amor ágape, o amor sacrificial, que não é um sentimento apenas, mas precisa ser em ação. E no ano do perdão é que a gente está entendendo melhor o ano do amor, porque perdoar é amar. E o perdão de fato é de Deus, como nós já falamos aqui. E de você, irmão, de você, irmã, quando Deus estiver dentro de você. Veja o bojo do mês. Embora Deus se baste em si mesmo, podendo fazer e desfazer coisas como queira, Ele excede em amor e cria para sempre seres racionais de livre-arbítrio para eleger e santificar como irmãos de Cristo os que se revestem desse amor para a perfeita relação até o perdão. Como todos pecam, o amor se vincula ao perdão, que é o perfeito, que é o perfeito meio de relacionar, ministrando a reconciliação, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, 17 e 18, que nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E durante a semana estamos falando do amor incorruptível, reveste em favor do alvo do perdão. Pastor Cândido deixou bem claro aqui, e louvado seja nosso Deus, e uma frase que ficou na minha mente: o seu próximo é o alvo do perdão, e você não deve temer isso, independentemente. Por isso é normal o cristão se revestir do amor, para não se vingar dos inimigos humanos, entre aspas, porque o cristão autêntico, ele sabe que ele não tem inimigo, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versos 12, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e todo ser humano é feito de osso, de carne. Então logo nenhum ser humano é inimigo do cristão, porque a nossa luta é espiritual. Por isso qualquer ofensa a gente precisa perdoar, porque você, o alvo do perdão é o outro, e você já recebeu esse perdão, você já tem Deus no seu coração. Amém? Então veja que o tema de hoje diz assim: reveste contra os desejos que fazem mal ao próximo. Reveste contra os desejos que fazem mal ao próximo, com base em Romanos 13, de 10 a 14, que nós vamos ler nesse momento. Amém? Diz assim, Igreja do Senhor, Romanos 13, 10 a 14. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, igreja, e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Louvado seja o nosso Deus. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, e nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então veja, o contexto de Romanos 13 é Paulo cobrando, advertindo os cristãos que estavam em Roma para que eles tivessem uma boa conduta em Cristo, para que eles se revestissem de Cristo e começasse a sair do sono. E o sono aqui a gente pode interpretar é a não sensibilidade do pecado, já o pecado muito comum no meio do povo de Deus, sem que o povo de Deus, sem que o cristão repreendesse isso, porque nós somos chamados para isso, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e precisamos nos revestir desse amor e ser sensível, perceber quando o pecado está rodeando e correr dessas coisas, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. O texto fala da noite, e a noite aqui é o tempo presente, o tempo que estamos vivendo. Esse é o período que Satanás ainda exerce o seu domínio sobre as vidas daqueles que ainda não se reconciliaram, daqueles que ainda não se entregaram a Cristo. O dia é o começo de uma vida nova em seu reinado glorioso, e eu estou no dia, você está no dia, a gente está no Senhor, porque o Senhor é a luz, e a gente não anda com as obras infrutíferas das trevas, queridos irmãos. É interessante, uma curiosidade, todo mundo já ouviu falar de um homem chamado Agostinho, um dos pais da igreja. A história diz que Agostinho viveu no século IV. A mãe de Agostinho era piedosa, crente, orava por ele, mas ele ainda jovem, ele se desvia da fé e começa a cair nas filosofias da vida, começa a procurar respostas para as suas inquietações. Só que um belo dia em Milão, na casa de um amigo, ele diz que, angustiado, e ele diz que ouviu uma voz de uma criança que dizia a ele: pega e lê. E quando ele olha para o lado, ele viu uma Bíblia e ele leu. Sabe qual foi o texto que ele leu? Exatamente esse aqui, Romanos 13, 13 e 14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras e nem em desonestidade, que era exatamente a vida que ele levava. Aos 40 anos, ele tem essa experiência, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então Agostinho, ele se converte, e foi ele também que disse uma frase muito importante: pregue o Evangelho, se for preciso, use as palavras. Quero finalizar a mensagem de hoje, vem da conclusão do dia, que nos diz: no início da Bíblia Sagrada é nítido o amor de Deus em é nítido o amor de Deus em querer dar um revestimento incorruptível, pessoal e intransferível a quem se deixa vincular o destino que o perdão oferece ao mandar revestir uma arca para manter a vida
da coletividade em quarentena nela. Sabe onde é que você vai ver isso? Em Gênesis 6, 13, 14 e 19. Então disse Deus a Noé: faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Nessa nitidez mostra-se cristão fiel, aquele que se reveste do incorruptível amor de Cristo contra os maus sentimentos e desejos originados do diabo, e então consciente de ser a melhor opção de Jesus para salvar inimigos humanos, nega-se por eles, facilitando-lhes o perdão. Então Mateus 5, 44, 45, 48 nos diz: eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial, e louvado seja o nome do Senhor. Reveste contra os desejos que fazem mal ao nosso próximo, e lembrando, o seu próximo é o alvo do perdão de Deus. Que nessa noite possamos ruminar a palavra de Deus e fazer morada em nossos corações, e que a bênção do nosso Deus continue sobre os nossos lares, em nome de Jesus.